Caso Varginha. Um dos casos mais famosos da ufologia mundial aconteceu aqui, no Brasil. No interior de Minas Gerais, a cidade de Varginha ficou marcada para sempre por um suposto encontro com criaturas extraterrestres. Em 20 de janeiro de 1996, 3 meninas, Liliane, Valquíria e Kátia, afirmaram ter visto um ser agachado em um terreno baldio. De pele marrom, olhos vermelhos e cabeça desproporcional, a criatura parecia estar ferida. O cheiro? Forte, como de amônia. A notícia se espalhou rapidamente. Populares relataram movimentações militares nas redondezas. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Exército foram vistas por testemunhas em locais onde supostamente criaturas estariam escondidas. Alguns dias depois, um policial militar que teria participado da captura do ser morreu em circunstâncias misteriosas. A versão oficial nega qualquer envolvimento do governo, mas documentos e depoimentos colocam essa negação em xeque. Seria um caso de histeria coletiva, um animal mal interpretado, ou uma operação de encobrimento de um contato real com seres de outro planeta? O caso Varginha permanece sem explicação até hoje e ainda atrai pesquisadores de todo o mundo. Caso Maria Sintra. Maria José Sintra trabalhava no Hospital Psiquiátrico de Lins, no interior de São Paulo. Na madrugada de 25 de agosto de 1968, por volta das 5 da manhã, enquanto fazia sua oração, ela ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora, parecido com o som de um carro derrapando ou patinando. Ao olhar pela janela, viu uma mulher desconhecida, com cerca de 1,60 m, pele clara, olhos verdes e vestindo um casaco azul metálico com uma touca combinando. A mulher segurava uma garrafa de vidro e parecia desorientada, mas não dizia nada. Maria desceu até o pátio do hospital e a visitante estendeu o frasco, como se pedisse água. Elas caminharam até o bebedouro, onde a mulher bebeu calmamente, observando ao redor, especialmente os carros dos médicos. Ao se despedir, a visitante passou a mão pelas costas de Maria e, nesse momento, repetiu uma palavra estranha. Embaúra. Embaúra. Logo em seguida, uma luz difusa surgiu nos jardins do hospital. No meio da luz, apareceu um objeto em forma de pera, flutuando a cerca de 70 centímetros do chão. Um outro ser estava ao lado da nave e ajudou a mulher a embarcar. O objeto então decolou lentamente, emitindo um som estranho, semelhante ao de um freio falhando. No exato momento da decolagem, houve um apagão no hospital e um silêncio total tomou conta do lugar. Maria entrou em pânico, chorou, gritou que era um disco voador e perdeu o controle urinário. No dia seguinte, foram encontradas marcas circulares no jardim, com cerca de 2 metros de diâmetro e 15 centímetros de profundidade. Pegadas estranhas foram registradas, e a vegetação naquele ponto nunca mais voltou a crescer. O caso foi investigado oficialmente e permanece até hoje como um dos encontros mais impressionantes da ufologia brasileira. Caso Antônio Vilas Boas. O primeiro caso de abdução alienígena amplamente divulgado no Brasil e um dos primeiros do mundo aconteceu em 1957, em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Antônio Vilas Boas tinha apenas 23 anos quando, durante a noite, trabalhava sozinho arando a terra. Por volta das 23 horas, ele viu uma luz no céu que se aproximava rapidamente. A luz pousou, revelando um objeto em forma de ovo, com tripés metálicos e uma escada. Tentando fugir, Antônio foi agarrado por pequenos seres humanoides que usavam macacões ajustados e capacetes. Ele foi levado para dentro da nave, onde foi submetido a exames médicos e em seguida deixado sozinho em um cômodo. Minutos depois, uma figura feminina entrou na sala. De aparência humanoide, a mulher era baixa, tinha cabelos loiros e olhos alongados e não falava. Os dois tiveram relações sexuais. Após o ato, ela apontou para a própria barriga e depois para o céu, como se indicasse que levaria o filho com ela. Antônio foi liberado algum tempo depois, sendo deixado de volta à sua fazenda. Ele retornou confuso, exausto, com feridas pelo corpo e sintomas de exposição à radiação, como náuseas, fraqueza e dores de cabeça. Por muito tempo, o caso foi considerado apenas uma história fantasiosa, mas o nível de detalhe, a consistência dos sintomas físicos e a firmeza de Vilas Boas ao longo dos anos intrigaram muitos ufólogos. Ele nunca mudou sua versão, nem buscou fama ou lucro com o ocorrido. O caso Vilas Boas se tornou um marco na ufologia mundial, uma narrativa que até hoje permanece sem explicação. Caso Feira de Santana. Na madrugada de 12 de janeiro de 1995, um evento insólito marcou a zona rural de Feira de Santana, na Bahia. 3 jovens voltavam de uma festa quando viram uma grande bola luminosa cair do céu. O objeto exibia flashes verdes e vermelhos antes de desaparecer no horizonte. Horas depois, um fazendeiro chamado Beto encontrou algo flutuando sobre a lagoa de sua propriedade. Um objeto metálico do tamanho de um fusca, com superfície espelhada que refletia o ambiente ao redor. De dentro da nave escorria um líquido viscoso, e em seguida 2 seres emergiram. Um deles parecia morto, com a aparência de um feto infantil. O outro estava vivo, tinha cerca de 90 centímetros, era peludo e lembrava um bicho preguiça.
Parecia ferido, emitia sons abafados, mas não falava. Beto levou as criaturas para casa. Pouco tempo depois, comboios militares chegaram à fazenda. Soldados do exército e helicópteros da marinha isolaram a área. Os corpos foram recolhidos. A nave, leve e sem marcas de dano, também foi levada. Moradores da região relataram um apagão logo após a queda. Na manhã seguinte, várias viaturas foram vistas cruzando as estradas de terra em direção à fazenda. Apesar de todos os relatos, o exército negou qualquer operação especial, mas testemunhas afirmam que foram ameaçadas a manter silêncio. Os corpos e o objeto nunca mais foram vistos. O caso Feira de Santana permanece como um dos mais estranhos da ufologia brasileira. Uma suposta queda de nave, criaturas desconhecidas e uma operação militar que levanta mais perguntas do que respostas. Noite Oficial dos OVNIs. Na noite de 19 de maio de 1986, o Brasil viveu um dos maiores eventos ufológicos da sua história. Cerca de 21 objetos voadores não identificados foram detectados simultaneamente por radares civis e militares, em pelo menos 4 estados diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Os objetos apresentavam movimentos impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Aceleravam bruscamente, mudavam de direção em ângulos fechados e pairavam no ar por longos períodos. A Força Aérea Brasileira foi acionada. Caças F-5E e Mirage decolaram das bases aéreas de Anápolis e Santa Cruz com a missão de interceptar os alvos. 5 pilotos relataram o mesmo. Os objetos pareciam brincar com os caças, aparecendo e desaparecendo do radar, mudando de posição em segundos. Os controladores de voo também confirmaram os alvos nos radares. Um deles chegou a relatar que os OVNIs estavam a mais de 15.000 km/h. Não houve qualquer tipo de contato ou agressão por parte dos objetos, mas o comportamento era claramente inteligente. O caso ganhou repercussão internacional. Dias depois, em uma entrevista coletiva rara, o então ministro da Aeronáutica, Octávio Júlio Moreira Lima, confirmou o ocorrido e classificou o evento como sólido, técnico e confiável. Apesar da confirmação oficial, nenhuma explicação conclusiva foi dada até hoje. A Noite Oficial dos OVNIs permanece um marco na ufologia brasileira, com evidências técnicas, testemunhos militares e um silêncio que ainda paira sobre os céus do Brasil. Caso Tiago Machado. Em 6 de fevereiro de 1969, por volta das 7h30 da manhã, o jovem Tiago Machado, de 19 anos, teve um encontro inexplicável no município de Pirassununga, interior de São Paulo. Naquela manhã, ele avistou um objeto luminoso no céu, que descia lentamente até pousar em um matagal próximo. Curioso, foi até o local e encontrou uma nave metálica em forma de disco, apoiada sobre 3 hastes, queimando a vegetação ao redor. Uma escotilha se abriu e 2 seres humanoides desceram flutuando. Tinham cerca de 1,50 metros de altura, pele amarelada, cicatrizes nas bochechas, olhos sem pupilas, nariz achatado e boca fina. Vestiam um tipo de macacão metálico, colado ao corpo. Tiago, em choque, mas tentando manter a calma, tirou um maço de cigarros do bolso. Um dos seres observou com interesse. Para demonstrar confiança, Tiago então jogou o maço de cigarros no chão, como um gesto de entrega. Imediatamente o maço começou a levitar, subindo até a mão do alienígena sem que ele se movesse. A cena era silenciosa e surreal. Os 2 seres começaram a conversar entre si, em uma língua completamente desconhecida, com sons estranhos e rápidos. Tiago apenas observava, imóvel. Mas de repente, um dos seres ergueu o braço e disparou um raio de luz azul, que atingiu a coxa esquerda de Tiago. Ele caiu no chão, paralisado e desorientado. Mais tarde, foi encontrado por familiares em estado de choque, com dificuldade para se mover e dor intensa na perna. Foi levado à Santa Casa de Pirassununga, onde os médicos constataram uma queimadura incomum no local do impacto. No terreno havia marcas visíveis de pouso, um círculo queimado e 3 marcas profundas no solo, alinhadas com o tripé da nave. O caso foi investigado por autoridades e até hoje permanece sem explicação lógicas, sendo um dos relatos mais detalhados e estranhos da ufologia brasileira. Operação Prato. Em 1977, o Brasil foi palco de uma das maiores investigações militares sobre objetos voadores não identificados, a Operação Prato. Tudo começou na cidade de Colares, no interior do Pará. Moradores começaram a relatar aparições constantes de luzes misteriosas no céu, que não apenas pairavam sobre as casas, mas atacavam as pessoas. Elas desciam em alta velocidade, emitiam um feixe de luz e, segundo os relatos, causavam queimaduras, fraqueza e até a extração de sangue das vítimas. Com o aumento do pânico na região, a Força Aérea Brasileira enviou uma equipe de investigação liderada pelo capitão Uirangê Holanda. A missão foi batizada de Operação Prato. Durante cerca de 4 meses, os militares colheram depoimentos, fizeram filmagens, fotografias e acompanharam dezenas de relatos em primeira mão. Segundo documentos oficiais, objetos voadores reais foram observados por militares experientes, e muitos deles foram fotografados pela própria equipe.
Holanda, o comandante da operação, afirmou que viu com os próprios olhos naves metálicas realizando manobras impossíveis no céu da Amazônia. Depois de anos de silêncio, ele veio a público em 1997 e confirmou que as luzes eram reais e que a Operação Prato tinha registros que nunca foram divulgados ao público. Pouco tempo depois desse depoimento, o Irangê Holanda foi encontrado morto, em casa. A versão oficial apontou suicídio, mas o mistério em torno de sua morte até hoje levanta dúvidas. A Operação Prato é considerada um dos maiores registros ufológicos já documentados por uma força militar no mundo. Mesmo com parte dos documentos liberados ao público, muitos arquivos ainda seguem sob sigilo, alimentando teorias e questionamentos. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que eram aquelas luzes e o que elas queriam com os moradores do Pará. Caso João Prestes Filho. Um dos casos mais perturbadores da ufologia brasileira aconteceu em 1947, no interior de São Paulo, na cidade de Araçariguama. O protagonista, um homem simples chamado João Prestes Filho. Naquele dia, João havia passado a tarde pescando no rio e, ao anoitecer, voltou para casa sozinho. Momentos depois, já dentro de casa, algo inexplicável aconteceu. Segundo relatos da família, João apareceu repentinamente em estado de pânico absoluto e com o corpo em uma condição assustadora. Sua pele parecia ter derretido, como se tivesse sido exposta a um calor extremo. Mas o mais intrigante é que suas roupas estavam intactas, completamente normais, sem nenhum sinal de queimadura. Mesmo gravemente ferido, ele ainda conseguiu relatar que foi atingido por uma luz forte e silenciosa, que surgiu do nada. Pouco depois, perdeu a força e foi levado para o hospital. Lá, os médicos ficaram perplexos. Não sabiam explicar como um corpo podia estar tão queimado, sem nenhum dano externo ao tecido das roupas. João Prestes Filho morreu poucas horas depois. Seu caso nunca foi totalmente explicado. Alguns sugeriram radiação, outros falaram em uma arma experimental ou mesmo em um ataque de origem extraterrestre. Até hoje, o caso permanece como um dos mais sômbrios e misteriosos da ufologia brasileira, e o nome de João Prestes é lembrado como um homem que derreteu sem fogo.